Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, menino Vini, menino Cris. Rapaziada, com muito boa noite, quero deixar para vocês aí, agradecer a nossa audiência. Hoje a gente está com um cara aqui que é sensacional, vou falar dele logo mais, mas primeiro eu quero falar sobre o nosso patrocinador, na verdade, que é a Adega Mogi, que está com a gente aí desde o nosso primeiro episódio. A gente está no 5º episódio do nosso Bumper Boss Talkcast. Então eu queria agradecer o nosso patrocínio, que tem a cerveja mais gelada da região. Se você for beber, maior de 18 anos, obviamente, e se beber, não dirija. Cara, o nosso entrevistado de hoje é um cara que eu conheço já há algum tempo, um brotherzaço aí que a vida me deu, e ele se liga em bastante assunto que eu também me ligo, então eu acho que vai ser uma conversa bem gostosa de ter. A mesma conversa que a gente tem quando a gente faz um café da tarde, a mesma conversa que a gente tem quando faz um churrasquinho, alguma coisa assim, é o que a gente vai ter aqui agora. Eu tô com ele, Guilherme Bruno. Cara, satisfação, muito obrigado pela honra, por ter aceitado o nosso convite, irmão. Brito, primeiramente aí, obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, vocês não têm ideia da estrutura que é para fazer isso, a quantidade de trabalho que tem aqui. Sim, eu aproveito para parabenizar, né, valeu, mano. pelo trabalho, né? Enquanto a gente não vive, a gente não tem ideia. Então, realmente, assim, sou grato pela experiência, obrigado. E por falar de um assunto aí que realmente eu acho que nesse momento a gente está vendo um interesse maior, né? Por conta aí de muita coisa que está acontecendo aqui hoje, né? A gente vê aí caso da SpaceX e a falar um pouquinho de astronomia e um pouquinho mais de outras coisas aí também. Então, novamente, aí, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema aí que a gente gosta. Bacana pra caramba. E o Guilherme é um dos maiores, ele vai me corrigir se eu estiver errado, é um dos maiores defensores aí da Terra plana, é isso mesmo, Guilherme? Com certeza. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso aí. Ó. Na prática a gente descobre, gente, não tem como a Terra ser plana. É até um absurdo pensar, mas infelizmente tem, né? Infelizmente é algo que a gente vê aí acontecendo. Na realidade é uma onda aí de terraplanista, né? É até preocupante, né? A gente pensar isso em pleno século XXI, mas é o que está acontecendo aí. Com tanta informação que a gente tem é meio... Exatamente, na palma da mão. Pois é. Cara, vamos lá, eu te conheço há bastante tempo, sei um pouco da tua história, mas conta aí, como é que você é engenheiro, é isso mesmo? Sou engenheiro, formado em engenharia mecânica. Trabalha na área? Trabalho na área, na parte de qualidade, faz uns 12 anos com isso. Bastante. Então... E como que a astronomia apareceu na sua vida, mano? Olha, Brito, foi uma coisa assim, desde a infância, né, uma coisa que eu sempre fui apaixonado e, né, eu diria para você, se você pergunta assim, qual que foi a faísca que deu, né, o estalo, eu falo assim, vamos se aprofundar, né, porque assim, estudar coisas, né, quando a gente fala de hobbies, por exemplo, todo mundo, né, tem um hobby, né, a grande maioria tem um hobby, então assim, eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de estudar. E aí, cara, eu acho que a grande virada de chave veio logo no começo da pandemia, né? Eu diria para você assim, gente, sempre gostei, mas no começo da pandemia, quando todo mundo se fechou, né? Quando o simples fato de você sair no mercado, você já não tinha mais essa opção. E aí, cara, o que fazer? E eu sempre fui ativo, né? Sempre gostei aí de né, aprender, sair, né, pelo menos a gente não dava valor para essas coisas. E aí quando a gente, né, perdeu essa possibilidade de você pegar, ir no mercado, comprar, sei lá, qualquer coisa, comprar comida, né, aí começou a vir essa paixão, cara, eu tô em casa, né, por que não? Já é uma coisa que eu estudo, por que não estudar? Por que não se aprofundar? Até então você não tinha nenhum instrumento para você fazer observação. Exatamente. Nada. Era livro. Pô, eu achava que você tinha mais... Eu achei que você já tinha umas coisas. Era livro. Até porque é uma coisa assim, né, gente? Vamos pensar. Astronomia, eu gosto de fazer uma comparação igual quem tem bike, cara. Você começa ali com a Monarch, aí, pô, é pesado. Aí você vai investindo, aí você quer, né... É assim, aos poucos, né? Então, cara, astronomia, né? A gente fala um pouco sobre questão aí de investimento. Gente, você não precisa ter equipamento. Você já nasceu com equipamento, né? Quem, né, tem essa possibilidade já nasceu com, né, você observar, a possibilidade de observar. A gente não se dá conta, quando a gente fala de... Eu acho que isso vem da nossa própria educação. Eu acho que, né, a educação básica nossa é muito pobre, porque a gente
a gente passa ali anos estudando e ciência, e você vê, né, às vezes um livro, alguma coisa, mas você não vê na prática. E aquilo... E acho que na vida, tudo, quando você passa a ver na prática as coisas, tudo fica mais interessante, né? Eu acho que a astronomia é a mesma coisa, né? Então, assim, quando você começa a perceber que à noite você olha para o céu, por exemplo, você vê Júpiter, tá Saturno ali, tem Marte. Então, assim, a ISS passando, tem um monte de coisa acontecendo na nossa cabeça que enquanto você não, sei lá, você não para, né, um segundinho para você dar aquela olhada pro céu, você não dá valor, né? Por isso que eu falo que a pandemia ela veio muito, falou assim, cara, eu tô em casa, não posso sair, né? Não tenho, assim, e aí, vamos começar, o que fazer, né? Eu falei assim, vamos investir mais pesado nisso, né? Então, e aí foi acontecendo, cara, foi acontecendo. Vamos lá, investir pesado. Você começou com o quê, cara? O que foi seu primeiro instrumento, cara, fora observação olho nu? Primeiro instrumento, tá? Depois que você, eu acho que até tem para quem tem interesse, né, em começar a partir para essa área, a primeira coisa, gente, depois, né, começa a olhar, mas aí a primeira coisa é um binóculo. Eu acho que um binóculo se você ler qualquer recomendação, comece com um binóculo. Por que o binóculo? Primeiro, binóculo é uma coisa mais barata. Você consegue achar aí uns usados aí de boa qualidade, em torno de uns R$400, tá? Algo em torno disso, você já consegue achar alguns bons binóculos, e dá tá? Coisa pra caramba com o binóculo, né? Exatamente. A gente tá na cidade, tá? Uma coisa... por que eu acho que a gente foi perdendo interesse pelo céu? Se você olha para a antiguidade, né? Tudo era voltado para... navegação, tudo. Tudo. Calendário, enfim, tudo. Calendário, pirâmide. Até hoje se acha que é alinhado. Tudo era né, o universo. E acho que a humanidade foi, né? Depois, acho que com a invenção aí da energia elétrica, né, os grandes centros, as grandes cidades, a gente acabou perdendo... talvez seja isso. Perdendo a poluição visual talvez tenha tirado pouco a pouco o interesse da galera. Um negócio que eu não tinha pensado. Talvez a energia elétrica tenha tirado um pouquinho disso aí, né, cara? Acho que esse foi um dos grandes impactos, assim, porque a sociedade evoluiu vendo as estrelas, né? A gente tudo partiu disso, né? Uma coisa é você ver o céu noturno dentro da cidade, outra coisa é você ir numa fazenda, num lugar isolado, onde tem pouquíssima luz, poluição. Cara, deve ser incrível, né, bicho? Um sítio. Você vai num sítio, eu te garanto, com 90%, 100% que você vai ver muito mais coisa que você não vê na cidade. Eu falo, você não precisa nem investir no binóculo, tá, gente? Com celular, a grande maioria dos celulares, tá? Se a gente fosse estudar um pouquinho sobre a função de câmera, tá? E aí isso é uma das coisas que a astronomia traz pra gente. Assim, o pessoal confunde e acha que a astronomia é você pegar um telescópio, né? A gente trouxe um aqui, dá tempo a gente fala um pouquinho. Demorou. Mas você pegar um telescópio e você apontar... Gente, tem 200 bilhões de galáxias, cada galáxia tem não sei quantos trilhões de estrelas, você multiplica, cara, você vai catar o seu telescópio, você vai apontar para o quê? Não é assim, tá? Não é você apontar aquilo por uma... você tem que saber o que você está olhando. Ok, é legal, você compra o telescópio, você vai lá e investe uma grana, tá? Eu estou falando assim, para começar um telescópio mais ou menos aí é na faixa de uns 2.000. Tem telescópio mais barato? Tem, mas eu acho que assim, usado, tá, pessoal? Recomendo, assim, pesquisem usados, se tiver interesse, assim, tem muito... Normalmente... Tem uns grupos da hora, né, que vende. Né? Tem uns grupos aí, balcão da astronomia. Aí quando você começa a mexer com isso, você começa a ver que existe uma comunidade, cara, que mexe com isso que você nem imaginava. É uma galera unida, assim, que troca ideia, troca informação mesmo? Tem. É assim, né? Vamos pensar. Esse é o grande mal, acho que, né, da nossa época das redes sociais. É o seguinte, às vezes você vê pessoas fazendo perguntas muito pertinentes. Por exemplo, assim, uma pergunta... Se o céu tem trilhões e trilhões de estrelas, por que ele é preto à noite? Por quê? Aí o cara vai lá e comenta. Pô, puta pergunta idiota. Puta pergunta burra. Cara, não é. Os caras passaram. Quando você pesquisa, você começa a estudar. Essa foi a pergunta que lá em 1700, 1800, foi a pergunta do século. Por quê? Por que se tem tanta estrela, o céu não é claro à noite? Ele deveria ser igual de dia, e não é. Por quê? Só depois, cara, você pega
Olha, você imagina isso há com a teoria aí do Einstein, do Hubble aí, quando vem... Cara, a gente está falando de descobertas aí de 80, né? Coisa de 80 anos atrás, 100 anos atrás. É recente, tá? É recente, é coisa recente. Descobriram aí que o universo está em expansão, né? A gente está expandindo. Tem gente que nem se liga nisso aí, acha que tipo, existe o espaço e aquilo. Mas o negócio está em constante expansão, né, cara? Não tem como você... Quando você achar que chegou no final dele, já expandiu já. Já tá lá na frente. Não, exatamente, assim, você começa a estudar, eu acho que astronomia, se você não consegue entender biologia se você não entende astronomia, porque tudo tem que ter um começo, né? Então, tudo começa com o quê? Com o nascimento do universo. Sem o universo ter nascido, nós não estaríamos aqui. Mas a história, né? A gente está falando aí de 13,8 bilhões de anos. O legal da astronomia é que, assim, a gente tenta trazer números, tá? A gente começa a falar de números e os números começam a não fazer sentido para a cabeça nossa, porque é tudo muito grande, é tudo muito pequenininho, né, gigante. cara? A gente, né, eu acho que o cérebro nosso não foi feito ainda. A gente tá... Se você pega toda a história do universo que tem 13,8 bilhões de anos, quantos anos tem a humanidade? A gente está falando assim, vamos pegar lá dinossauro, 65 milhões de anos atrás, quando foi extinto. Cara, em 13,8 bilhões de anos, é nada. É nada. A gente nasceu... Tem até os caras chamam de calendário cósmico, né? Eles pegam lá o comecinho lá do universo e vai dividindo. Se a gente dividisse todos os bilhões de anos por segundo, nós humanos estaríamos nascido no último dia de dezembro, né? Pegando assim, dia 31 de dezembro, às 11h59 e 30 segundos. Cara, assim, é nada. Você olhando para... Super recente a nossa história, nós somos recentes, né? Cara, e aí o que aconteceu antes? A gente sabe o que a gente vê, mas e aí? Né? Tanto que... Quando a gente fala de números, né, vamos pensar em questão assim, coisa que nós não pensamos porque nós não sentimos, certo? A Terra está girando a 1.600 km por hora. Nós estamos girando a 1.600. Se você pegar um avião, vamos fazer um comparativo, um avião viaja a 900 numa velocidade de cruzeiro. Nós estamos o dobro. Nesse exato momento, só, né, na rotação da Terra. Caminhando aqui. Tá de boa. E tá de boa, você não tá sentindo nada, porque tem um monte de coisa acontecendo. A Terra está girando em torno do Sol a mais de 100 mil km por hora. Também para nós né? Acho que são 150 mil, um valor absurdo. Mas o Sol está girando em torno da nossa galáxia a 750 mil km por hora. E a nossa galáxia está viajando no espaço, solta, indo para algum lugar a 2.200.000 km por hora. Então, assim, cara, nesse exato momento aqui, a gente já passou por um lugar, assim, eu posso estar dormindo. Cara, eu tô viajando. Eu tô num lugar que nós nunca passamos. Aí, o que isso impacta a gente? Cara, quem vai saber? Né? Você não está no mesmo lugar, né? Não. É uma referência. Você pode estar no lugar aqui. Estamos sentados aqui, mas nesse exato momento a gente está fazendo uma viagem muito louca, sem rumo, cara. Que a gente não tem essa ideia para onde a gente está caminhando, né? Cara, é uma parada que eu paro e penso muito quando eu vejo, às vezes, uma pessoa com o nariz mais empinado falando. Você pensa que você está falando com quem, cara? Na minha cabeça tá ali, pô, exatamente. É uma bactéria muito arrogante, cara. Porque se a gente estava falando sobre o tamanho do universo... Pô, cara, em comparação ao Sol, a gente já é microscópico. Já é microscópico. Em comparação ao Sol. Se a gente está falando do Sol. Se colocar aí Júpiter, que é o maior planeta, Vênus... Júpiter é o maior gasoso, do nosso sistema. Pô, cara, a gente é nada. Não somos nada. A gente é absolutamente nada. E, pô, cara, se a gente tá nessa viagem incrível aí, o gostoso é você contemplar a viagem e não fazer a viagem ser maçante, né? Acho que é a grande chave do negócio. Exatamente. Você contemplar essa passagem super breve que a gente tem aqui, né? Exatamente, né? Eu acho que o legal da astronomia, o legal de você começar a estudar, assim, não só astronomia, mas eu acho que pra gente mesmo, né? Né, de novo, números, né? Que a gente não consegue imaginar.
o Sol é uma estrela, né? E aí a gente fala da velocidade da luz, que dentro do espaço, a velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente consegue alcançar. Então, nada, segundo as leis da física, consegue ultrapassar a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. O que é isso, 300 mil quilômetros por segundo? Vamos fazer uma comparação. A Lua está a 380 mil quilômetros. Ou seja, se você... Inclusive, os caras fazem isso, né? Isso tem, se você jogar na internet, aí você vai ver que os caras fazem isso. Lá nas primeiras missões espaciais, os caras deixaram um espelho ali na Lua, apontado para a Terra. Pode crer. E você vai ver vídeo que o cara pega um laser, com aqueles telescópios gigantescos, aqueles caras que ficam no Chile e tal, e ele aponta o laser para a Lua. E aí você vai perceber lá que ele está refletindo em algum momento lá, ou seja, ele bate na Lua e volta. Falei que a Lua está a 380 mil quilômetros de distância. Então, quando você pega o laser, na realidade, a gente tem essa impressão, né, que a luz, quando você acende um laser, que ela é instantânea, porque assim, a gente está perto, né? 300 mil quilômetros por segundo, para nós, a gente é a mesma coisa que zero, né? Sim. Mas quando você aponta para a Lua, na realidade, aquele feixe de luz vai saindo, vai chegando ali, demora 1 segundo para ir. E 1 segundo para voltar. Isso, estamos falando de coisa perto. Aí você começa a ir um pouquinho mais longe. Vamos pegar o Sol. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que o Sol exploda nesse momento, né? Vamos estar de dia e o Sol explode. Você não vai ver o Sol explodindo em tempo real. Não, você vai demorar 9 minutos para você descobrir que ele explodiu. Ou seja, né, ele já foi, né? Então, assim, uma coisa que quando você começa a estudar astronomia é o seguinte: o presente é aqui, porque tudo que você olha ao seu redor é passado. Sim. Seja ele em 1 segundo, seja ele em 9 minutos, seja ele a 13,8 bilhões de anos, que é a idade do universo. A gente depois até pode falar um pouquinho sobre isso. Mas sempre que você olha, a estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz. O que isso significa? Vamos pensar em tecnologia atual, tá? A gente tem a sonda é a Voyager, que chega a 65 mil quilômetros por hora. É a coisa mais rápida que o homem já fez até agora. Nessa velocidade, a estrela mais próxima, a gente levaria 75 mil anos para chegar lá. Caramba. Isso com esse equipamento. Uma viagem de avião seria mais de 5 milhões de anos. Então, aí isso começa a dar um choque de realidade. Às vezes você tem que sentar, porque assim, a gente tá isolado, né? E aí, assim, isso é uma coisa que você começa a falar, às vezes, de OVNI, né, tal. Pô, cara, você vai imaginar assim, saiu uma baita de uma sociedade extremamente evoluída, foi lá e criou, né, aquela tecnologia para conseguir viajar, né? A gente está falando da estrela mais próxima, tá? E essa estrela mais próxima não tem planeta, a gente está falando de coisa mais longe. Sim. O cara foi lá, criou aquela sociedade evoluiu tanto, porque novamente a gente é jovem, né? Nós somos muito jovens, bebezinho. A gente tem muito que aprender ainda como sociedade, como homem, né? A gente tem muita coisa a evoluir. E aí, assim, você vai achar que o cara, né, que aquela espécie criou uma tecnologia que conseguiu, que ele teve que quebrar a velocidade da luz, que, assim, é possível, mas, assim, aí podemos falar também, mas não é viajando através do espaço, é viajando... você não é viajando, você atravessando o espaço, é viajando em cima do espaço como se você fizesse uma onda, que é... Esse é mais ou menos o que a luz faz, né? Mais ou menos o que a luz faz, só que você tem que viajar fora desse... É um conceito, depois a gente consegue explicar um pouco sobre o que é essa questão do espaço, né? Que é a coisa mais importante. Então, né, voltando ao raciocínio, essa civilização criou e o cara vem na Terra para roubar vaca. Para roubar vaca. Né? Para fazer... mexer nas plantações. Mexer na plantação lá, que o cara plantou lá, pô, né? Assim, é uma coisa muito... assim, cara, pode existir alguma coisa
que tem que existir. Cara, não é possível que num universo tão infinito, assim, tão que a gente não sabe a dimensão, né, ao certo, a gente acha que é 13,8 bilhões. Sim, porque é o que a gente tem de acesso agora. Que é o que a gente consegue ver. Que é o que dá para ver. Se você apontar um telescópio, e aqui você pega o Hubble agora, que tem o telescópio, o James Webb lá, que ele veio para trazer essa visão melhor do que é o universo. De novo, tá? A gente, como ser humano, a gente tem limitações, né? Limitações. Até tem um exemplo, porque a luz é uma onda. A luz ela é uma onda, assim como uma frequência de rádio, a luz ela é uma onda. E ela tem comprimentos diferentes. A comprimento de onda da luz, né, o tamanho que essa onda faz, né, que vai passando, ela vai mudando. Então, se você pegar a faixa inteira, seria mais ou menos assim, você colocar um ponto aqui no Brasil e colocar até nos Estados Unidos, é o tamanho inteiro de um comprimento de uma onda. E o que a gente vê? Cara, a gente vê isso aqui, ó. A gente vê um pedacinho que cabe na palma da mão e todo o resto. Então, a gente, assim, tem coisa que está acontecendo aqui, isso é provado, a gente não vê. Sim, tem radiação passando aqui, tem... Em paralelo com a nossa realidade, tem uma caralhada de coisa acontecendo no chão, em cima, no próprio ar aí, com as ondas, enfim, que a gente recebe. É muita coisa, né, bicho? É infinito, né? É uma coisa infinita. Então, assim, quando você começa a entender um pouco de como as coisas funcionam, na realidade você só quer aprender mais. Então, assim, é infinito. Qualquer um que falar que sabe, que tenha certeza, porque hoje ninguém consegue vir e apontar, né? Por exemplo, a gente vai para a teoria do Big Bang, que foi onde tudo começou. Sim. Basicamente, o que é o Big Bang? Todo o universo estava numa bolinha pequenininha. Né, que era tudo, imagina tudo, as 200 bilhões de galáxias, tudo estava numa concentração infinita, né, naquele espaço. Por algum motivo aquilo explodiu. Aí começou a expandir. Aí esse motivo, cara, e o que tinha antes disso? Como que essa bola surgiu? Eu acho que eu nunca vou saber. Não, acho que não. A gente nunca vai saber. Mas é provado cientificamente que aquilo aconteceu, aquilo explodiu e começou o universo. E naquele momento, quando isso explodiu, ele aconteceu na velocidade maior do que a luz. O que, teoricamente, é impossível dentro do que a gente está hoje. Só que lá, nós estamos falando assim, não é que você está falando que a luz atravessando o universo, é o universo expandindo, é o espaço crescendo. Um negócio mais complexo ainda, né, cara? É aquilo, assim, a gente está falando de uma coisa que é fora da compreensão. Mas como que o pessoal sabe que isso aconteceu? Quando a gente fala de expansão, na realidade, é o espaço que a gente está aqui dentro que está crescendo. Sim. Tá? O espaço está esticando. Não é você pegar duas coisas e aquilo começar a afastar. Na realidade, é aquela distância que está entre eles que está crescendo. Não é um objeto que está sendo movimentado de longe. É um negócio louco de imaginar. Só que tudo isso é provado. Tem experimentos, tem tudo isso que prova. A maior prova é o seguinte. Tem se vocês procurar radiação de fundo, é um mapa redondo, né, com várias corzinhas lá, vermelho, azul, vermelho. É tipo um mapa mundi, só que de temperatura. Aquilo é o fundo, né? Se você feita uma varredura do universo inteiro, né? E aquilo lá era era no início. Sim. Era tiro, porrada e bomba, não tinha nada, era só calor, energia e mais nada. Então, aquilo é possível ver, então é provado, né? E o pessoal sabe que está esticando, né? Vamos pegar um exemplo prático, como que o espaço estica. Tem um negócio que eles chamam de LIGO, é um negócio lá que fica nos Estados Unidos, tem 2. E qual que é a proposta do LIGO? É entender assim, você imagina que você tem... Se eu estou falando que o espaço é alguma coisa, vamos imaginar o espaço que a gente está aqui como um fluido, como uma água. Imagina que se você dá uma pancada, né? Se você dá uma pancada ali, o que acontece? Aquilo forma uma onda. Então, eu estou falando que isso aqui é um fluido que a gente não vê, que a gente não percebe, mas ele existe.
E aí os caras queriam provar, tá, se o espaço é alguma coisa, então vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma onda, certo? O que os caras fizeram? Eles pegaram, tem um experimento nos Estados Unidos, é um laser que fica a quilômetro, então ele coloca um laser aqui, coloca ele para lá e ele é como se fosse um L gigante, né? Então, esse laser mais ou menos faz assim, se a velocidade da luz é a mesma, então a mesma velocidade que eu tenho para cá tem que ser a mesma, né? Ele tem que ser a mesma coisa a hora que eu chego nesse ponto aqui. Aí foi recente, não faz há poucos anos atrás, os caras conseguiram provar que a gente, em algum momento, cara, a gente é deformado, a gente não percebe, mas eu já ouvi falar sobre isso aí. A gente é deformado em aquele milésimo de segundo, sei lá, a gente estica e volta. Sim. Como que os caras pegam isso? Tem esse laser, né? Então, se você conhece a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você conhece a distância, você vai saber o tempo certinho que ela demora. Aí a teoria mais aceita é que aquilo foi uma colisão de buraco negro, que é a coisa mais, vamos pensar, a coisa mais né, poderosa do universo que é conhecido, né? Que é dois buracos negros, se chocar e aquilo gerar uma onda. É aquilo lá, pensa na água. Se chocou, gerou uma onda. Naquele milésimo de segundo, por algum segundo, era a mesma coisa que aquele laser fez isso aqui, ó. Ele ficou mais longe e voltou. Como é que os caras sabem disso? Porque naquele segundo, a luz que foi, ela demorou mais para voltar. Então, a gente foi deformado. Sim. Naquele, vamos dizer assim... É imperceptível, mas nós fomos. Nós fomos. Naquele segundo, eles falam até... As medidas são 10, a mesma coisa que você levar a potência 10 menos 12, assim, é 0,0000000, naquele tempinho ali aconteceu alguma coisa, você expandiu e voltou ao seu estado original. Isso afeta a gente? Vai saber. Até onde a gente sabe, não. Até onde a gente vai sabe, saber. Não. Mas tem o lance também da galera que acaba indo para ISS, acaba indo para fazer alguma parada no espaço e acaba voltando com umas sequelas, né, cara? Fala que a vértebra acaba alongando, muitas vezes o cara tem trabalho para fazer voltar tudo no lugar, a vista dele não volta a mesma coisa. Para mim, o ser humano não foi feito para fazer essas viagens interestelares, cara, porque... O corpo não resiste a isso, né? Não foi preparado para isso, né? Não, porque a gente cai naquilo lá, dentro das variáveis impossíveis, né? Aquelas variáveis e variáveis de que... Como que surge a vida na Terra? A gente só nasceu, né? E aí vamos falar da parte técnica, né? Tirando assim... Por que a vida existe? Porque se nós estivéssemos girando... Nós estamos girando a 1.600. Se a gente estivesse girando a 800... quilômetros por hora, talvez a Terra fosse gelada. A Terra fosse mais gelada. Então, assim, ela está girando numa velocidade certa. Mais gelada não, mais quente, porque ela está mais devagar. Sim, sim. Ela está na velocidade certinha para manter a temperatura aqui que a gente está aqui. Dizem que é uma série de cagadas para dar vida, né, cara? É um fator de cagadas e cagadas e cagadas, que a gente está rodando na velocidade certa. Por algum motivo no passado, algum planeta veio e chocou e criou a Lua. Sim. Porque a Eu vi Lua... que ela foi criada em poucas horas, né? A Lua ela é resquício da Terra, né? Veio um planeta do tamanho de Marte quando estava em formação ainda lá, 5 bilhões de anos atrás, bateu e aqueles destroços disso aí formou a Lua. Então você tem uma Lua, a Lua que mexe com as marés, que faz a água vir para a Terra e voltar. Nós estamos a uma distância do Sol. Se a gente estivesse mais perto, por exemplo, de Marte, a gente seria um planeta vermelho, a gente está numa distância segura, nem muito longe para congelar e nem muito perto para queimar. Tem planeta protegendo a gente de asteroide. Tem Júpiter, tem Saturno nos protegendo. Aí nós estamos a uma distância segura da galáxia, do centro da galáxia, porque no centro da galáxia tem um buraco negro, que é a teoria das formações de todas as galáxias, que antes o pessoal achava que o buraco negro era uma coisa do mal que na realidade destruía a coisa, mas na realidade está provado que o buraco negro, a gente só está aqui por causa do buraco negro, porque existia um buraco negro que começou a acumular matéria, que ele, em algum momento ele criou um jato de energia lá que eles chamam, que o buraco negro começa a acumular energia que está em volta dele, e aí ele solta um jato de energia, que é o que eles chamam de quasar, que
eles falam que a luz que sai disso é bilhões e milhões de vezes mais forte do que a luz que a nossa galáxia inteira emite. É um negócio absurdo. A galáxia inteira. É um negócio absurdo. Milhões e milhões de vezes mais forte que o Sol, milhões e milhões de vezes mais forte. Então, de novo, né? Números não... Se a gente começa a falar de números, parece que não faz sentido, porque é milhões e milhões, milhares e milhares, a gente perde um pouco essa noção. Então, teve um buraco negro, gerou essa energia esquentava o pó, aí a poeira e o gás que estava ali, aí o fato dele esquentar um pouquinho começou a juntar, a formar as estrelas. Aí, por algum motivo, essa estrela que estava lá, provavelmente lá no centro da galáxia, eles descobriram que o buraco negro ele controla também. Porque se ele ficasse gerando estrela, a gente talvez não estaria vivo também, porque a gente estaria não ter espaço, né? A gente estaria muito condensado. Talvez a gente ia ter 2 sóis, sei lá. Então essa estrela provavelmente por algum motivo veio e saiu do centro da galáxia. Porque ali no centro da galáxia, cara, é radiação, é um monte de coisa acontecendo. Então, de novo, a gente está mais ou menos um pouquinho saindo do meio, né? Acho que, se eu não me engano, são 22 mil anos-luz que a gente está de distância do centro. De novo, é o lugar ideal. Aí, assim, e aí? Tem mais trilhões de estrelas voando aí, a gente não sabe. E aí, tem vida de novo? Talvez não igual a nossa. E é da hora de pensar, né, cara, que por conta de explosões, por conta de tudo que aconteceu, que basicamente o que a gente tem no nosso corpo, a formação do nosso corpo é o que está aí. Não é criado nada novo, ou estou enganado? Estrelas são as grandes fábricas do universo. Sim. Então, você teve lá o período do Big Bang, que aquilo explodiu. Então, o Big Bang, os caras medem, o universo ele foi criado em menos de 1 segundo, segundo a teoria. De novo, é 10 a menos 12. São frações e frações de segundos que ele começou a expandir, aí ele esquentou, aí ele esfriou, aí passou 300 mil anos, 380 mil anos, os caras acham... Qual que é a precisão disso? Cara, assim, são precisões. São estimativas. 380 mil anos surgiu o primeiro átomo lá de hélio, de hidrogênio. Aí tinha os gases. Aí esses gases começaram a se juntar. Juntaram tanto gás que aí aí que você cria gravidade, né? Porque massa ela distorce o espaço. Sim. E aquilo começa meio que... É o princípio da bomba atômica, né? Você pega um corpo e espreme ele e ele gera energia. Uma estrela é isso, né? Você vai juntando matéria, até que aquilo se incendeia. Você gera uma fusão nuclear. Então, inicialmente, vamos falar, tinha 2 elementos. Tinha hidrogênio e tinha hélio. Nosso corpo tem hidrogênio e tem hélio, mas a maioria do nosso corpo, acho que 66% é oxigênio. Os outros é carbono. Como é que surgiu esses elementos? A estrela começa com hidrogênio, tal, aí daqui a pouco ela explode. Só que nessa explosão, quando ela vai queimando, né, fazendo essa fusão nuclear, ela vai transformando o hidrogênio em outras coisas. O hidrogênio vai virando outra coisa, ela vai lá e explode, pá. Aí ela vira uma outra coisa, ela vai consumindo mais material, daqui a pouco ela explode, pá, de novo. Né? Então, quando a gente fala que nós somos poeira de estrela... Cara, é a mais realidade, é a mais pura verdade. E esse lance desse processo de eliminou uma parada, consumiu, daqui a pouco ele começa a consumir outra, é o que vai acabar acontecendo com o Sol. Assim, ele vai consumindo, daqui a pouco... Vai acabar. A raça humana já está condenada à extinção, isso vai acontecer. Vai virar uma supernova o Sol, correto? Essa nossa estrela, depois ela fica uma gigante, ela explode, vermelha, ela fica uma gigante vermelha. Na realidade é o seguinte, a nossa estrela de hidrogênio, ela vai consumindo hidrogênio. Hidrogênio chega uma hora que acaba. Aí sobra um outro elemento. Ela começa a consumir outra coisa. Para ela fazer isso, ela dobra o tamanho. A hora que isso acontecer, isso não é se vai acontecer. Vai acontecer. Mas isso aí é achismo? Não, cara. Tá aí. O negócio tem trilhões de estrelas para você olhar. Vai acontecer. Não é se. Mas quanto tempo vai demorar? Cara, milhões de anos. Eu acho que desses milhões de anos aí tem muita coisa para... Né, milhões ou bilhões. Assim, é coisa que a gente...
não vai ter que pensar. Fatalmente vai acontecer, né, cara? Tanto que esses dias, não sei se você chegou a ver lá, os caras soltaram uma sonda e jogaram num asteroide. Conseguiram para desviar um asteroide. Foda, né? Que é um risco muito maior do que a gente pensar no Sol, que daqui milhões, que é um processo que vai... a gente sabe que vai acontecer, mas vai demorar bilhões. Vai demorar. Talvez, cara, até lá a gente já destruiu o planeta. A gente já deu um jeito. Tá meio perto, né, do povo apertar um botão, aquele lazarento do Putin lá, né? Pô, mas é uma coisa que eu fico pensando, né, cara? A galera fica desesperada, fala, pô, mano, isso aí vai acontecer. Na nossa geração, uma hora vai todo mundo pra vala, cara. Não tem o que fazer. Exato. Cara, e se foge do controle, isso aí que vai acontecer no espaço, se foge do controle, um velho muito louco lá que vai apertar um botão, vai mandar todo mundo pra casa do caralho, cara, vai viver estressado? Vai viver na noia, cara? Vive a vida de boa, bicho. Exato. É difícil, mas você pensando nesse contexto, cara... Tem o que fazer, mano. Aproveita aqui, ó. Curte a família, curte amigo, dá risada e tal, porque é finito. Vai acabar. Aí você achar, os caras lançaram a sonda ali porque é legal. Cara, os caras sabem que alguma hora vai acontecer. Se já não sabem. Porque a gente não tem muita informação, já não sabem, né, que vai acontecer. Que vai vai acontecer. Para os caras estarem investindo uma grana numa parada dessa, talvez tenha alguma coisinha aí que os caras estão com um pouquinho de medo. Deve estar vindo um blocão vindo em rumo à terra aí que a gente não tá nem ligado, mano. Você vê, não tem caso aqui, de vez em quando, às vezes, aqui no Brasil mesmo, explode, às vezes entra, aquelas pedras menores explode e tal, acaba afetando. Então, assim, é aquilo. Cara, mas você imagina prever tudo o que vai acontecer. Eles não sabem, porque assim, vamos supor, aquele dia tem né, você imagina que tem um asteroide passando perto de uma estrela, aí, né, dá o azar de alguma outra coisa e bater nele, igual os caras estão fazendo. A trajetória dele era essa, alguma coisa aconteceu que desviou nele. A chance daquilo, num espaço infinito, vir diretamente certinho no pontinho que é a Terra, que comparado ao universo não é nada. É isso aqui. Mas, de novo, aconteceu. Está provado. De 66 milhões de anos atrás, a gente teve uma das maiores extinções, que foi os dinossauros. Né? Aconteceu. Aconteceu. Não tem, doido de você imaginar, né, bicho? Não tem uma coisa. Então, assim, justamente quando você trabalha com isso, é trabalhar com probabilidade. Então, de novo, né? E aí, né, voltando à questão da importância da astronomia. De novo, o cara, quando está olhando no telescópio, ele está olhando o passado. Cara, eu acho muito foda. É uma máquina do tempo. Eu venho aqui fora, assim, eu fico olhando, eu falo, cara, tô vendo isso aqui no... É o presente e o passado ao mesmo tempo. Dizem que a viagem ao futuro é impossível, porque está tudo se criando ainda. Mas você olhar o passado, aquela luz, que você vai saber lá de onde está vindo, cara. Quando você tem um mapa, quando você tem os instrumentos corretos, você consegue falar, tá, essa distância é tal lugar. Mas no geral, cara, você olha assim, você fala, cara, tudo esses pontos aqui é passado. O que está chegando aqui é passado. Tô vendo o passado, cara. A galera, por exemplo, numa outra galáxia, sei lá, 13,8 bilhões de anos. Os caras estão olhando aqui, estão vendo a época dos dinossauros ainda. O início. Ou nem isso. Vamos pensar. Não precisa nem muito longe. Uma galáxia que está a 66 milhões de anos daqui, vamos supor que tem uma civilização extremamente avançada que inventou um mega super telescópio que consegue ver. Ele está vendo o dinossauro com vida aqui. Louco, né? Mas não existe. O dinossauro morreu. Mas ele está chegando, porque a luz que saiu daqui a 66 milhões de anos atrás chegou lá agora. Então, aí, da mesma forma que a luz, é mesmo tempo de comunicação. Por isso que a gente pensar, assim, a um médio prazo, a longo prazo, uma comunicação com alguma coisa fora daqui do sistema solar, até porque a gente não sabe, aqui próximo da gente pode ter vida e a gente não sabe. Não vida... eu acredito muito na questão assim, existe vida. Não vida inteligente necessariamente, né? Inteligente, mas vida microscópica. Por quê? Fala que para ter vida você tem que ter calor, tem que ter água, né? Você tem uma lua de Júpiter, que é a Europa. Cara, tem vídeo ali, vocês colocam ali, passou, acho que a sonda Cassini passou, cara, tá saindo um jato de vapor que fica jogando. É geyser que chama, né? Esses geyser, os caras chamam... acho que é geyser que os caras chamam. E aí tá saindo, cara, tem água ali. Aí o que tem ali embaixo? Você tem calor,
você tem Água água. é estado líquido. E aí, o que tem ali embaixo? Pode ter formado vida? Pode, cara. Então, parece que tem uma missão, acho que é até o final de 2030, alguma coisa assim, para ir para a Europa, mas eles estão vendo com bons olhos a Encélado, né? Que é a outra lua que tem ali, que eles também falam, pô, tá um pouco mais próximo, assim, é um pouco mais fácil de ir, já que ia para a Europa, vai para Encélado e talvez encontre vida extraterrestre, cara. E isso aí vai dar um colapso da porra no sistema religioso aqui, não vai não, mano? Sua opinião. Minha opinião, isso é uma teoria... Eu acho que vai dar colapso nessa porra, mano. Não, daria um colapso bastante grande, mas vamos pensar, quem garante que nós não somos extraterrestres? Não, pra uma outra raça a gente é, porra. Não, mas diga assim, a nossa origem. A nossa origem? A nossa origem, porque assim, se a gente... Porque toda a vida nasceu de uma célula micro, né, uma célula, né, um ser de uma célula que foi evoluindo, passaram, né, de novo, você tem um fator tempo lá, milhões e milhões de anos, e aí chegou onde a gente está hoje. E se, essa é uma teoria, e não é difícil de acreditar. Tem alguns bichinhos, cara, que sobrevivem no espaço. Ele tipo de um ácaro, né? Ele é um ácaro, ele sobrevive, eu não lembro o nome agora, mas os caras já levam no espaço, os caras jogam ele no vulcão, o cara faz o diabo com o bicho, ele tá vivo. Quem garante que aquilo, uma espécie desse ser não veio num cometa, logo no início, e caiu aqui, e ele trouxe essa... Talvez nós somos, numa possível teoria, não foi nascendo aqui, a gente veio de um outro lugar. Então, mas de novo, teorias. Então, é louco, né, você pensar nisso, mas é uma possibilidade. Se você estuda, sei que é difícil, às vezes a gente, né, tem alguns paradigmas que é difícil você quebrar, mas quando você começa estudar, e não é fugindo da religião. Eu não estou falando que eu vou pegar a Bíblia... Você vai comprar um telescópio e vai rasgar a Bíblia, né? Não é isso. Gente, de tudo que a gente está falando aqui, cara, aí isso é eu falando, tá? Eu acredito que existe alguma coisa maior. De novo, quem que iniciou o Big Bang lá? Teve que ter alguma coisa. Quem começou? O que tinha antes? Alguma coisa tem, tá? Mas é complicado, cara. E assim... Quando você vai estudando, eu acho que o problema é que você vai entrando, às vezes, em alguns dogmas, né, tá? Alguns paradigmas seus, você fala, isso tem que seguir um caminho. Fala assim, cara, eu vou seguir o que eu acredito. E com base com o que eu estou vendo. Sim. Senão pira também, né? Senão você pira. É complicado. Já teve a brisa de pensar que a gente está no... A gente faz parte de um corpo, vamos falar assim, de alguma coisa, de um sistema vivo, e a gente faz parte disso aí, cara? Por que não? Tem umas brisas dessa que eu falo, puta que pariu, cara. Será que a gente não faz parte de um organismo, de uma parada gigantesca, cara, foda, complexa, que foge da nossa realidade? E foge. Você fala pra uma pessoa, o Sol marca a Terra, mas só isso aí, cara. Tem gente que não tem dimensão. Acho que ninguém tem muita dimensão, né, Acho cara? que ninguém tem. Não tem como ter. É grande. Não tem como ter. Porra, né, mano? Não tem como ter. Eu acho que nosso cérebro não foi feito para ter esse conhecimento. A gente tem números. A Terra tem tantos diâmetros, o Sol tem tanto de diâmetro, e você tem uma relação. O Sol é... Você consegue fazer uma comparação, mas você... Tá, mas o que é 1000 vezes o tamanho da Terra? Poucas pessoas tiveram a oportunidade de, pelo menos, sair da atmosfera e ver a Terra. A gente nunca viu. O que é o maior referência de tamanho? É uma montanha, talvez? Tem aviões que fazem esse processo. Eles passam pela estratosfera, você já consegue ver alguma coisa ali, né, cara? Cara, tem os voos supersônicos, tem alguns voos... esse agora que a SpaceX está fazendo aí do foguete que vai, né? Justamente ele pega... Vai, né? Fica aqueles segundos ali e desce. Turismo espacial, né? Caras... Já é esse ou não? Exatamente. Turismo espacial, mano. O que os caras falam é que talvez daqui, com essa evolução dos foguetes, porque antes, né, você não tinha aproveitamento de foguete. O foguete subia e, cara, você hoje perdia. Hoje o foguete dá ré. Né? A história de foguete não dá ré já era, né, mano? Acho que eu vi até isso
no LinkedIn mesmo, o pessoal fala assim, gente, foguete não dá ré, no negócio da carreira. Cara, foguete dá ré hoje em dia. Então, não sei, é um negócio meio... é foda, né? Elon Musk é foda. É um negócio meio louco. Os caras estão falando, talvez no futuro, a gente vai viajar do Brasil para a Europa em menos de 1 hora, ou questão de simplesmente o foguete sobe, para ali, a Terra tá girando, certo? Ele fica paradinho ali e depois ele desce. Porra, faz sentido, cara. Ele sobe. Viajar de classe executiva agora vai ser coisa de pobre. Os ricos vai viajar de avião, exato, de foguete. É uma possibilidade. Os caras não estão investindo nisso à toa, né? Eles sabem que a hora que eles conseguirem chegar nesse nível, talvez seja a viagem do futuro aí. Não digo para nós aqui. Para a grande maioria da massa, né? Mas algumas poucas pessoas privilegiadas... Algumas pessoas vão ter essa possibilidade de fazer isso, né? Cara, a gente está falando bastante de número, mas para o cara, por exemplo, que quer seguir o lance de fazer astronomia de forma autônoma, não precisa saber tanto assim de número, precisa, a não ser que ele tenha muita curiosidade. Tem a parada que é mais curiosa de saber, de querer dados, enfim, e tem simplesmente o cara que quer fazer observação. Exato. Assim, gente, você tem curiosidade de começar, você tem... Gente, tem uns apps de celular que, assim, são... Vamos começar pelo básico. Todo celular, basicamente, todo mundo tem. A hora que você tiver a oportunidade de ir num sítio, tiver estrelado, ou mesmo na cidade, mas na cidade não vai ficar legal. Você vai na configuração do seu celular, coloca lá, normalmente a configuração Pro, né? Aí você coloca lá, configuração ISO, tá? 400, depois, tem uma explicação por causa disso, e você coloca lá o tempo de exposição de uns 15 segundos ou 10 segundos, aí você vai testando. Vocês vão ver que... Faça isso que eu tô te falando, que você vai ver um negócio... Fala, né? Depois você me fala. Mas tem que ser num dia aberto, né? Tem que ser um dia aberto, num lugar escuro. Aliás, uma noite aberta, né? Uma noite aberta. Obrigado pela correção. Né? Você coloca seu celular, se você tiver um tripé que você aponta para algum lugar, às vezes para um aglomerado de estrela que você vê, e faça isso. ISO 400, tempo de exposição de 15, deixa o celular paradinho e tira a foto. Aí depois você me fala. É uma experiência foda, né, cara? Acho que é a primeira vez que você vai ver que o negócio é maior. Estou falando para você de novo, com o celular, né, você não precisa, né, com o olho ou com o celular, você vai ver coisas que você não vê a olho nu. Basicamente, você fazendo isso, qual que é o conceito por trás disso? Você está falando assim, luz é fóton, não é uma partícula, mas a gente fala de fóton. Quando você fala que eu quero capturar 15 segundos, na realidade você está falando assim, eu quero receber 15 segundos de foto. Então, é uma foto que vai ficando forte, né? Então, eu recebo a primeira leva, recebo a segunda leva, recebo a terceira leva durante 15 segundos. Então, por isso que tem que estar paradinha a câmera, porque se você mexer, ela sai fora, certo? Então, você tá colocando a sua câmera para deixar ela mais potente, para capturar mais fótons. E, cara, se você pegar lá, por exemplo, uns aplicativos muito legais, Stellarium, que é muito legal. Eu usava o Sky... Tem um SkyMap. SkyMap. É muito bom também. Basicamente, é um aplicativo que você baixa no celular e você vai olhando, né? E você... eu tô olhando aqui, o que é isso aqui? Ele te diz o que é aquilo, né? Eu acho que isso é o legal, né? Você saber o que você está olhando. De novo, né? Não precisamos de dados. Eu tô olhando para isso aqui, o que é isso? Título de curiosidade, o cara pode ver, tô vendo ali o cinturão de Órion. Exato. Foda. Você tá vendo uma coisa, aí você consegue pegar os dados. Então, assim, de novo, investimento baixo, mas é o conhecimento. De tudo isso aí, o equipamento importa, é legal. Você vai aumentando o seu recurso. Ele vai te proporcionar uma outra experiência, mas um pouco também dá pra fazer muito, né? Um pouco da... Exatamente. A gente tá vendo aqui o podcast, fazendo das tripas coração e fazendo o negócio acontecer, né, Exatamente. É aquilo que a gente falou no começo, cara. Só a hora que você começa a fazer, que você vê as dificuldades, e é aí que você aprende, cara. É aí que você aprende também. E para fazer a observação, qual que é a melhor época do ano? Inverno ou verão? Cara, verão. Verão é melhor? Verão. Aí te explico o porquê. Depende, assim. No inverno depende você consegue dia. ver até o centro da Via Láctea olhando para o céu a olho nu. Você vê o braço da Via Láctea, mas assim, o que acontece? O problema que a gente tem de observar na Terra, a olho nu você não percebe.
Mas o que acontece? Imagina assim, você tem uma massa de ar gigantesca aqui em cima, que você não vê. O ar é transparente, a gente não enxerga. Quando você pega um equipamento, um telescópio, mesmo um binóculo, né? Que eu até trouxe um binóculo aqui, e aí você começa a olhar, por exemplo, você aponta para a Lua, e está um dia frio, tá? Está um dia frio. O que acontece normalmente com a massa quando está frio? Ela tende a ficar mais densa, certo? Calor expande, o frio, aquilo condensa, né? Ele fica mais denso. Sim. E você, por exemplo, você aponta para a Lua, você claramente você vê as coisas distorcidas, porque... Sim, pode crer. Eu reparei nisso quando eu olhei no telescópio. Porque, na realidade, você está vendo a massa de ar que está na sua cabeça inteira aqui, mais densa, e aquilo... Então, normalmente, dia com mais calor, aquilo ele tende a ser melhor para você enxergar. E aí você vai pegar a Lua, é fácil de ver, mas você começa vai ver Júpiter, Saturno. Nossa, é bonito, né, cara? Que você vai ver, aí você já começa a ver aquilo, já começa a ficar deformado. Então você vai fazer, putz, esse dia parece que ele tá lindo ali. A hora que você aumenta ele 300 vezes, você já não consegue, você não tem uma visão clara, porque ele começa a ficar deformado. Aí não é simplesmente a massa de ar que está deformando. Por isso que a ideia do Hubble. O Hubble fica fora da nossa atmosfera justamente para não pegar o ar. Pode crer. Porque lá não tem nuvem, não tem nada, então, e não tem ar. E aí a foto que ele tira é justamente a foto limpa do negócio. E né? o James Webb veio agora para complementar ele, né? Porque não que um substitui o outro, Não, que um vai ver uma parada. Eu tava vendo uma foto que tirou, cara, a poeira, o desenho espiral que é formado, cara, é absurdamente lindo, né, bicho? Você imaginar que tem isso aí lá. É incrível. E falando sobre probabilidade, números, essas coisas, o que é mais fácil? Ganhar na Mega Sena da virada? Ou o astrônomo conseguir um dia limpo no céu para poder ver os eventos aí? Cara, é engraçado. Foda, né, cara? Porra, trouxe o telescópio hoje, aí já começou a fechar o tempo, não tá para ver porra nenhuma. Você tem um dia... Quando eu comprei o primeiro telescópio, cara, tem um cara... Para quem tem interesse uma hora, o cara chama Ronaldo, cara. O cara tem uma casa... Assim, para quem gosta de astronomia, é um playground, cara. Só tem telescópio. O cara, ele é um cara comerciante de telescópio. Ele tem umas máquinas lá de 30 pau, 50 mil, sabe? É um negócio assim, cara, é infinito, né? De novo, investimento você vai pegando gosto e vai querendo investir. Primeira coisa que o dia eu fui lá, primeiro fui comprar meu primeiro telescópio, peguei, né, usado, né? Mas peguei a gente fala de marcas, né? Normalmente você pega um Celestron, essas são marcas mais né, reconhecidas aí. Aí o cara falou assim, ó, você vai sentir o que é a maldição do telescópio. Cara, eu juro por Deus do céu, cara, ficou 2 semanas nublado. Cara, é impressionante, assim, parece que, não sei, cara, você quer chover, cara, compra o telescópio, cara, que acho que é a melhor coisa, né? Exatamente, cara, é um negócio, parece que, sei lá, você tá com vontade de ver, é a mesma coisa, isso aqui, cara, quando eu comprei, é a mesma coisa, cara, ficou ali uns dias ali que eu não podia ver nada. Esse aí ele veio de fora, não veio? Veio de fora, isso aqui um amigo meu trouxe do Canadá, foi uma viagem meio longa aí pra trazer, a gente colocou na mala, rezando para ninguém chutar, para não cair do avião. Porque é muito sensível. Né, numa queda dessa. Até eu acho que por essa câmera aqui depois dá para ver, mas esse aqui, o diferencial dele é que ele é computadorizado, né? Então ele tem um acompanhamento. O primeiro que eu tinha não tinha. Essa é a primeira coisa que você começa a observar quando você começa a investir mais, é que assim, parece que está tudo parado. Até você começar a olhar para aquilo. A hora que você olha para aquilo por um telescópio, parece que o negócio tá andando tem super vida, rápido, assim, né, ele tem vida. De novo, nós estamos girando a 1.600 por hora, porque não percebemos, porque é muito grande, né? Mas quando você pega um telescópio e você vê, então esse aqui ele tem uma condição de, ele é um computadorizado. Ele ainda não é o perfeito, porque é aquilo lá, a primeira coisa que você descobre porque a Terra não é plana. Você compra um telescópio que não é montagem equatorial. Basicamente, tentar explicar mais ou menos o que é uma montagem equatorial, que aí você fala, cara, a Terra não tem como ser plana. A Terra redonda, mas ela tá tombada, né? Ela tem uma inclinação. Esse telescópio aqui, ele considera que a Terra é plana.
Porque ele desconsidera como se a Terra fosse chata e não tivesse esse ângulo aqui. Então, com esse aqui, você já tem algumas limitações. Por quê? Quando você aponta ele, você calibra ele tem toda uma sistemática, ele vai acompanhando ali, né, o astro, mas você vê assim que por conta da falta desse ângulo aqui, ele não é perfeito. Vai passando o tempo, ele vai saindo aos pouquinhos. Aí, o que é uma montagem equatorial? Além do eixo, né, vamos pensar um eixo aqui que a gente chama de ascensão reta e esse eixo aqui que é o da vertical, ele tem mais esse ângulo aqui, justamente porque... Só que aí começa a complexidade, porque você tem que saber pegar uma bússola, alinhar esse ângulo certinho com o ângulo da Terra. Só que aí as coisas começam a ficar mais caras, né? Tudo vai subindo de preço. Cada vez mais complexo de mexer, e a né? complexidade não adianta largar um negócio desse aí na mão de um cara que não entende de nada disso, não Sim. tem um mapa para ele seguir nem nada, ele não vai extrair nada disso. De novo, é aquilo lá. Por isso a gente fala, cara, por mais que você tenha dinheiro, tá? Você tem dinheiro, você vai lá, vou pegar o mais top, cara. Vou lá. Você não vai usar o potencial dele porque você não vai saber usar. Muito foda. Tem que a engenharia apanhar. por trás é foda. Não, né? você tem que ir apanhando. Começa com o olho nu, entendendo, pega um binóculo, depois você vai ver que você começa com o binóculo, aí você vai ver que parece que você tem, né, tremedeira, você vê que você já não consegue, aí você vê, vou pegar uma montagem, aí você pega a montagem, aí você vê que qualquer batidinha Cara, sensível, né? sensível, aí você precisa começar a investir em coisa mais robusta. Mais robusto é proporcional, mais caro. Então, é assim, tem que pegar gosto, né? É uma área de gosto, mas assim, é uma área que eu acho que, né, de novo, acho que a gente não tem uma fase legal assim na nossa educação básica, né? Que deveria ser algo básico, assim, cara. Básico. Pelo menos ver. Pra não ter uns cabaços falando que o negócio é plano aí. Exatamente. Cara, e a teoria que os caras falam que a Terra é oca, mano? Que o Sol, ele guarda dentro do planeta, depois ele sai. Umas viagens cagadas. Eu queria saber o formato de Donuts, né, que ele fala que tem? Que ele fala que, né, é um Donut, né? Geralmente é um formato de Donut. Cara, assim, se você pensar o funcional, né, faz sentido, né? Que o Sol, ele entra ali do Donut, ele fica saindo, cara, mas de novo, né? É que eu acho que essa parada de terra plana tem alguma coisa de religião, cara, por trás, né? Não acho, tem, né? Na realidade, os caras têm uma cabeça, assim, muito fechada naquele aspecto que, assim, cara... Nós somos o centro do universo. Nós somos o centro do universo e acabou. Nós, não tem mais ninguém, já era. A gente né, tem o universo infinito, mas é só a gente aqui. É só a gente aqui. Tá bom. São duas possibilidades. Respeito. A gente tá sozinho e ter alguém lá fora. As duas são bem assustadoras, né, cara? Exato. Você imaginar que você tá sozinho ou você fala, pô... Acho que pra mim, não é, eu li isso aí, não é uma frase minha, né? Mas pra mim é empolgante saber que tem alguém lá fora. Sim. Pra mim é da hora. Sim. Assim, pelo menos tá aí. Cara, não seria justo. Eu penso assim, não é justo ter... Desperdício de espaço, só né, cara? nós. Literalmente. E é muita coisa. Literalmente, né? E tem a sonda Voyager, né, que saiu. Ela tá saindo agora do nosso sistema solar, não tá? Ela foi também. Foi essa que é a 67 mil quilômetros, que foi longe, né? Foi longe. Mas tá lá viajando, tá saindo, saiu faz pouco tempo, entendeu? Quantos anos esse negócio não tá viajando, né? Até chegar lá. E colocaram tudo que é informação, né? Deram a localização da Terra, enfim, todas essas coisas. Dizem que é perigoso. Eu já vi. Porque os caras falam assim, pô, vamos lá, sempre que uma civilização mais avançada encontra uma que é mais primitiva, o que acontece? É escravidão. Então o pessoal, Exato. Tem gente que acha loucura você mandar todas as informações necessárias para que nos encontrem e transformar a gente em escravo. Tem gente que morre de medo disso aí, cara. Difícil. E aí? Que nem a gente estava falando sobre a possibilidade de viagens interestelares, é um negócio que é muito complexo. Eu acho que não aconteceria. Complexo, talvez, de novo, né? Se fosse talvez a gente tá falando de uma civilização milhões e milhões e milhões de anos, mas assim, pensando que não é como a gente, né? Talvez seja um ser que nem corpo tem, sei lá, entendeu? Eu não sei, tô viajando aqui. Mas e aí? É difícil, cara. Qualquer coisa que a gente falar é coisa que não foi estudada e não tem evidência, achismo, né? É achismo. Podemos achar. Da mesma forma da teoria do multiverso. A teoria do multiverso fala o seguinte:
podemos, né, em algum outro momento pode ter um Brito e um Guilherme fazendo outra coisa. Fazendo mais merda do que fazendo a gente tá fazendo mais aqui. merda do que hoje. Por quê? Porque se a gente tá falando que tudo nasceu de uma bolinha, eles partem de que o seguinte, imagina um queijo suíço, tem um monte de bolinha, certo? Então você imagina que cada bolinha do queijo suíço é um universo. Isso é o multiverso. Se você está falando de um espaço infinito, você pode ter infinitas possibilidades. Se todo mundo nasce do mesmo jeito, que é uma explosão, que depois forma hélio, que forma estrela, que forma... Por que não? Não pode ter um outro. Para mim faz sentido essa teoria. As teorias que tem aí sobre multiverso, realidade e tal, qual que é a mais plausível para você? Uma que eu gosto bastante é que é apresentada em Interestelar, que para mim é um dos melhores filmes que existe, a Teoria das Cordas. Esse filme é maravilhoso. Cara, eu lembro quando eu fui pro cinema, acabei de assistir, cara, eu assim, em choque. Aí eu escutava assim, tá bosta de filme, cara, não deu pra entender merda nenhuma. E eu, caralho, mano, como que... Assim, obviamente que é muito complexo, mas, cara, é fascinante. É fascinante. O trabalho que foi feito pra gerar aquele filme lá, os estudos, enfim. Foi, assim, foda. É um dos filmes mais belos, assim, foda. Cara. Eu não tenho nem vergonha de chorar, cara. O dia que aquele filme acabou, eu chorei, cara. Eu chorei, porque é uma obra-prima, assim. Ele pega tudo que é mais... Cara, né, a teoria da relatividade, né? O próprio Gargantua, né? O formato que Einstein propôs há 60 anos atrás, acho que é mais. É do buraco. Cara, é assim. Foda. Foda. Não tem o que falar, né, cara? Né? Foda. E aí, assim, você fala, cara, mas aquilo ali é ficção. O cara viajar no tempo, aquilo não tem nada a ver, não impacta na minha vida. Cara, GPS que tem 27 satélites. Cara, ele tá viajando acho que 27 mil km por hora para ele não cair dentro da nossa atmosfera de novo. Ele tem que viajar porque ele tem, né, a 27 mil km é meio que ele faz um estilingue. A hora que ele chega na borda, assim, como não tem borda, mas a hora que ele chega assim, que ele vai cair. Olha o cara falando da borda da Terra plana. A hora que ele chega no final ali, ele meio que ganha velocidade e vai assim, ó. Então quando ele vai caindo, né, ele consegue voltar. Ele mais ou menos fica assim, né? A borda da Terra é foda. A borda da Terra foi foda. Me quebra a cara, né? E só nessa velocidade dele ficar girando, os caras eles chamam de relógio atômico. O que é um relógio atômico? Não é nada mais do que o seguinte, os caras pegam um átomo e não tem nada mais preciso do que um átomo pulsando. Que tem um elétron ali girando, né? Ele tá girando ali e aquilo lá ele gira sempre na mesma velocidade, vai ser infinito, vai ser constante, não tem nada mais constante que isso. Então, basicamente, um relógio atômico, né? Não é, talvez não seja o termo correto, mas basicamente ele está medindo essa pulsação aqui do elétron. Então, ele sabe lá que a cada tantas voltinhas do elétron lá, ele vai pulsar tantas vezes que dá um segundo. Então, aí os caras calibram aqui, né, calibram os dois aqui igualzinho e colocam no satélite. Então, o satélite GPS tem relógio atômico calibrado com o da Terra. O fato dele estar girando na Terra a 27 mil quilômetros, numa gravidade menor, já dá uma diferença de 14 segundos. Ele está 14 segundos mais lento do que a Terra, em termos de espaço-tempo. Ou seja, você imagina esses 14 segundos, que é o tempo que você coloca, isso vai somando, né? Imagina isso somando os anos aí. Você coloca lá, você acha que está chegando na casa, mas na realidade você está, sei lá, cara, você está a quilômetros distante. A precisão de um GPS só acontece por causa da teoria da relatividade, porque existe diferença de tempo. Quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa. E aí você fala, mas isso aí é uma coisa muito fora da realidade. Cara, você usa isso todo dia? O GPS, seu GPS usa esse conceito. Manda a localização. Tá usando esse conceito. Tá usando esse conceito. Sinal, recebeu, ele compensou aqueles 14 segundos, alinhou ali com a mesma posição. Ele sabe que esses 14 segundos talvez ele teria que estar para frente, mas ele está para trás, ele alinhou. Cara, é isso. É basicamente isso. E aí a gente acha que é um negócio muito fora da gente, mas a gente tá usando, cara. Faz parte do nosso cotidiano. Exato. É que a gente às vezes fica muito limitado a algumas coisas que não dá essa expansão de consciência, vamos falar assim. Sim. Você não tem noção do que está acontecendo ao redor. E isso aí a gente está falando do satélite. A ISS. O que é basicamente a ISS? Que a gente também consegue ver olhando, não consegue não?
SS a gente consegue ver olho nu, não é difícil, tá? Então, tem um aplicativo. Esse é uma coisa muito legal de ver, porque assim, a gente sempre vê falar da ISS, mas o dia que você vê, você fala, caramba, o negócio existe mesmo, né? É foda, já vi. Ele passa na sua cabeça ali uma vez por semana. A gente acha que é um avião, mas é um negócio... você baixa o ISS Tracker lá, tal, você vai ver, ele dá para você o dia que ele vai passar, e aí normalmente 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, a hora que tá anoitecendo, porque o sol tá descendo, e aí ele tem aquela condição de reflexo ainda, cara, você vê ela passando. Tem dia que você vê ela super brilhante no céu passando, e tá ali, cara. Teve um dia que eu tava indo com a Thaís no cinema, e eu tava aqui fora esperando ela, olhei pra cima, eu vi, cara, rasgando muito mais, porque tinha avião passando, então eu vi muito mais alto e muito mais brilhante. Thaís, o que é? Eu falei, não sei, eu sei que tem alguma coisa passou aí. Sim. Aí depois eu comecei a trocar ideia, falei, pô, pode ser a ISS, cara. Fantástico, né, mano, você imaginar. Não, de novo, né, cara, assim, a gente não presta atenção, né, eu acho que foi passando, a gente tende a ficar olhando mais pra baixo, né, do que olhar pra cima. Pra baixo aqui, ó. Exatamente. Aqui, não, coluna não era fodida. nem pra conversar, pra ficar aqui, ó. Exatamente. Cara, que da hora. Pega as coisas que você trouxe aí, o que você trouxe aí pra gente dar uma olhada? Você trouxe o binóculo, trouxe uma câmera? Bom, eu trouxe o binóculo, né, que a gente conversou, acho que esse é o... Esse foi o que eu usei pra olhar aquela vez? Eu acho que para iniciante, né, esse aqui ele tem uma amplificação aqui de 10 vezes, ele chama 10 por 50, né, que a gente fala, né, que ele multiplica 10 e tem a abertura de 50. Por que é legal você pegar no máximo 10? Porque, como eu te disse, se você começa... Existem ampliações maiores, né? 20 e tal, mas aí na mão, cara... Já fica meio ruim, né? A hora que você olha assim, você vê que você não tem força pra pegar, cara. Ele começa... Ó, Vini, tem frango e batata doce no vão do seu dente, Vini. Não dá pra ver dá pra olhar avião, por exemplo, com isso aí? Você consegue? Dá. Pra ver avião é mais fácil. Na janelinha você consegue ver a pessoa ali. Não dá, né? Cara, não dá por conta da velocidade, você vê, coisas, mas né? você consegue ver as janelinhas, né? Que dá pra ver ali, escrito né? ali o logo da empresa ali. Mas tem maiores, né? Só que aí começa a ficar maior, cara, você não tem braço que aguenta, não tem estabilidade que aguenta. Tem tripé pra binóculo? Tem tripé. Funciona bem. Tem uns é bom pra gigantescos, caramba, né, cara. Tem uns maravilhosos que são gigantes, assim. Porque o problema do telescópio é você olhar com um olho só, né? Então é estranho. Tem uns caras que são gigantescos, assim, aí ele funciona tão bem quanto o também é muito lance da telescópio. sensibilidade, porque a hora que você coloca o olho, ele balançou um pouquinho assim e já era, né, cara? Você chega a imagem tremida, você tem que afastar um pouquinho o olho, é um pouquinho chato, vamos falar assim. Sim. Você pegar a manha para você fazer uma observação legal, né? Exato. Essa daqui eu lembro que eu olhei pro cinturão de Orion, você falou sobre uma nebulosa que tinha lá, dá pra ver uma nebulosa. A nebulosa de Orion, você vê ele esfumaçado, né? Você vê uma coisinha branca. Aí começa a parte técnica, né? Por exemplo, essa aqui é uma câmera comum, a gente chama de câmera DSLR, né? Uma câmera, você consegue acoplar uma lente normal aqui. Basicamente, você tem esse adaptador aqui, que é onde a gente coloca no lugar que vai ver, mas ela é uma câmera que você consegue pôr uma lente normal aqui para tirar fotos no dia a dia. E aí você tem a opção de colocar ela no telescópio. E aí qual que é o grande X? A gente consegue usar o celular também, dá para tirar, dá para fazer a mesma coisa. Só que qual que é o problema de usar o celular? Você precisa de uma ocular. A ocular é a peça que você coloca o olho. E é uma lente. Então você está pegando a lente e está colocando a lente do celular. Então é lente com lente. Então assim, você vê que já começa a perder muita qualidade, né? Em termos de... Para algumas coisas funciona muito bem. Cara, tem uns caras que fazem uns trabalhos... foda. Tem umas páginas que eu sigo que são foda. Foda, né? O cara pega assim, tem cara que realmente, o cara gasta horas ali, o cara pra tirar uma foto, o cara fica ali 4, 5 horas pra tirar uma foto. 5.000 fotos que o cara tira pra tirar uma boa, né? Ele vai tirando foto do mesmo ponto, várias e várias vezes, pra depois juntar tudo num computador e fazer. Qual que é o legal de usar uma câmera? Essa aqui é uma câmera DSLR, mas tem câmera que a gente chama de câmera dedicada. Aí a gente começa também a falar de investimentos mais salgadinhos. Aí uma câmera dedicada mesmo é R$10.000. Uma de entrada, assim. Pra começar a brincar. Pra começar. E é uma câmera refrigerada, né? Você não imagina que uma câmera ela aquece, né?
É aquele caso que eu falei da exposição, porque a gente fala de exposição. Eu coloco a câmera, eu habilito ela, aí eu coloco ela para ficar captando 30 segundos de luz. Então, basicamente, eu energizei o sensor 30 segundos. Se Você eu energizei, energizado. aquilo começa a ganhar calor. E aí, qual que é o problema de ter calor? Ele começa a ter uns pontos que começam a falhar. Ele fica, a hora que você amplia a foto, o pixel falha. Não é que ele queima, mas eles chamam de pixel quente, é porque ele aqueceu e ele não capta mais luz. Por isso que o James Webb está lá, ele funciona não sei quantos 200 graus negativos lá. Para não ter, porque ele usa a câmera lá, o telescópio fica lá horas capturando coisa, a câmera esquenta. Então, como tem o calor ali tudo, essa é a grande vantagem ali né, de estar no espaço. Então, a câmera, uma DSLR, às vezes o pessoal tem em casa, hoje está perdendo, isso aqui está cada vez mais difícil de você encontrar, né? Porque o celular está tomando espaço. Porque o celular está tomando, tem muita empresa que já está parando de produzir. Se eu não me engano, a Canon, a Nikon, eu vi a Sony, alguma dessas falou que não vai mais produzir câmera assim, porque, cara, não tem mais saída. Todo mundo tem um celular. E aí, qual que é a diferença do celular para a câmera? Você tem como controlar a abertura, quantidade. O celular não. O celular é uma câmera que simula muitas coisas. Então, você vai perdendo qualidade. E o sensorzinho dela também é pequenininho. Isso aqui, o sensor dela, você olha aqui, você vê que nessa parte de espelho, o sensor é o tamanho que ela consegue capturar aqui, né? Você quer que talvez fique pequeno, mas é a quantidade. Se você comparar com a câmerazinha do celular, que é o redondinho aqui, nossa, não dá para você comparar. Então, a qualidade de coisa que você pega mais não tem como comparar. O esquema é comprar bastante câmera dessa daí, guardar e vender depois. Cara, talvez. É o futuro, cara. Eu acho que porque, cara, a galera vai precisar usar para determinadas coisas isso aí. Exato. Em algum momento você vai ver que vai fazer falta. E tá assim, tá difícil achar. Tem bastante vendendo. Hoje, em questão de preço, você já acha algumas câmeras dessa aqui com preço bom. E, cara, e essa aqui é uma câmera de entrada que eu peguei da Nikon. Cara, me serve muito bem. Me serve muito bem. No seu Instagram, você vive postando, fazendo umas lives que você faz observação da Lua, enfim, umas paradas assim. Pessoal, tem a minha página aí, me sigam lá, do Átomo ao Universo. Isso aí é um projeto que você tá... É um projeto, a ideia é justamente trazer um pouquinho, né, desses conceitos, mas de uma forma mais entendível, uma forma mais interessante, né? Acho que esse é o grande desafio da educação daqui para frente, é você trazer coisas mais... conceitos que antes você tinha que ficar fazendo conta lá e você não entender para que aquilo serve. Eu acho que o futuro é visual, né? A gente tem muito recurso hoje, tem que saber usar. Tem que saber usar os recursos hoje que a gente tem, né? E aí eu acho que não dá para ver aqui, mas aí aqui tem o telescópio aqui. Eu não sei se não consegue ver aqui, mas esse aqui vamos ver se consegue ver. Aqui, se dá para ver. Celestron. Isso. Então, esse aqui é o telescópio, né? Basicamente, quando a gente fala de ligar a câmera, nós ligamos a câmera aqui atrás, né? Esse aqui, ele tem um recurso que a gente estava conversando, né? Ele tem aqui movimentação, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas é esse movimento aqui que ele consegue acompanhar a rota da Terra, tem que calibrar ele. Aí você coloca os dados, ele joga certinho para onde você quer. Basicamente você coloca coordenadas de GPS e horário. E aí você calibra ele, pega 3 estrelas no céu, ele entende matematicamente onde ele está, e aí depois é só se apertar, vai para tal lugar, ele pega e vai. Essa é a mágica do negócio. Essa é a ideia. Então, assim, esse aqui ele é um modelo, a gente chama de Maxo Tov, ele é um pouquinho mais avançado, porque ele é mais condensado em questão de tamanho, mas você tem alguns mais em conta que a gente fala que são os newtonianos. Eles são maiores, são aqueles tubão que é mais comum que tem, tá? Que é o clássico. Que é o clássico, um tubãozão, uma que lente. É o tubo, ele é mais em conta e, cara, faz a mesma coisa. A vantagem desse aqui, ele é a mesma coisa que fosse um gigante, né? Um grandão
de 1,5 m, só que a tecnologia dele condensa ele nesse tamanho aqui. Tem uns observatórios por aqui que tem umas paradas grandes para você usar, né? Acho tem que Campinas, Nova Odessa, Campinas tem, assim. cara. Tem o MAS lá, acho que o Museu de Astronomia de Campinas lá, cara. Tem... Eu tô programando para ir lá, porque tem muita coisa. Eles têm uns gigantes lá para trabalhar, entendeu? Então... Já avisa quando você for que eu vou junto. Cara, demorou, meu. Eu tô precisando um parceiro pra gente ir lá. Então é basicamente isso, né? Que a gente vai trabalhando. E assim, aquilo que a gente falou, cara, olha, esse aqui já tá chegando talvez no limite dele, pro que eu quero. Aí daqui a pouco, ok. Mas assim, tem um mercado legal. Você vende. É fácil vender? Cara, é aquilo lá, é um público muito específico, mas assim, cara, tem uma rotatividade Tem legal. rotatividade, o pessoal pega, assim, E sempre quando vem em boas condições, né? Porque ninguém compra um negócio desse aí pra grande usar maioria. Tem porcaria, mas a grande maioria, assim, a gente tem que tomar cuidado com marca. Eu acho que o grande X é marca. Cara, um telescópio newtoniano de R$1.000. Cara, você vai ver alguma coisa? Você vai ver. Vai. Mas assim, eu quero avançar um pouquinho mais. Cara, aí você começa a sofrer. Por quê? De novo, o material dele é mais baixa qualidade, ele vai vibrar muito. Você vai passar raiva, você vai passar muita raiva, porque... Vai querer quebrar. Vibra e você não tem ideia do quanto vibra. Qualquer ventinho ali balança, você não consegue observar. Então, porque isso aí dá pra ver que ele é bem estruturado, parece que ele é bem estável. Ele tem uma estabilidade bem boa. Eles têm limitações. Então esse aqui está chegando no nível dele. Se eu quiser avançar mais para começar a tirar fotos melhores, então imagina assim, eu quero que esse telescópio fique 30 segundos exatos sem mexer nada para mim conseguir captar o máximo de luz possível. Esse aqui já não está mais dando, porque ele, como eu te disse, ele considera a Terra plana, né? Ele não tem aquele eixo. Então, entendi. Quando você coloca uma peça em exposição, você começa a ver um rastro de luz, que na realidade a estrela está andando, ele está captando. Então você vai perdendo a qualidade aí. Se fosse para pegar um próximo aí, o que você está imaginando pegar? Cara, eu iria para um newtoniano mesmo, mas assim, o grande X do telescópio, a gente tem duas características. A gente tem o telescópio, né, que é a OTA, que a gente chama, que é a parte ótica, por onde você olha, e tem a montagem. Cara, você pode ter a melhor OTA do mundo. Com uma montagem porcaria, é a mesma coisa que você ter um telescópio ruim. Você precisa dos dois. E muitas vezes a montagem, que é o tripé, é muito mais caro. Não muitas vezes, ele é mais caro. Uma montagem de tripé, cara, é muito mais caro. A gente está falando assim, uma montagem profissional mesmo. Cara, só a montagem, você pegar uma montagem usada, não estou falando assim, é 15 mil. Só a montagem. Só a montagem. Uou. É bastante coisa, cara. É muita coisa. Mas aí assim, aí você vai você vai profissionalizando. Cara, tem vontade? Tenho. Consigo agora? Não, tem muita coisa para aprender com esse aqui ainda. Mas é uma coisa assim, não adianta nada disso, não adianta você sair esse aqui, vamos dizer, tem um 8, né, que eu comecei lá atrás, que era o manual, agora tô no 30, vamos pensar, tô no 30, para chegar no 80, vai dando, cara. É legal você extrair, enquanto você vai extraindo tudo que você pode oferecer, você vai se capitalizando. Exato. Você vai comprar outro. O que esse aqui faz, o caro faz, com muito mais maestria. Se você consegue fazer com esse aqui o que o caro faz, a hora que você pega o caro, você dá valor, porque aí, cara, é muito mais fácil. Então é a jornada, que eu estou falando, né? É a jornada. E esse aí você consegue olhar para o sol assim de boa? Cara, assim, é uma coisa existem filtros, né? O pessoal coloca até aponta para o sol, você consegue colocar uma folha de papel, aí você vê as manchas, mas assim, você estraga. Estraga, cara? Você estraga porque você concentra muito calor, né? Aí você acaba estragando o equipamento. E numa dessas aí também é cegueira instantânea, né? Se você fizer isso aí, cara, é um abraço. Né? O então, olho explode. Não seja orelhudo de pegar um telescópio e apontar ele pro sol, porque... Mesmo com binóculo, né? Vai fritar. Essa é a mesma coisa, o conceito, você imagina pegar a lupa e isso é a mesma coisa, só que muitas vezes mais potente, né? Você tá... O cara faz assim, a hora que volta, tá escorrendo. É um abraço, cara.
Cara, que louco, velho. E é pouca gente aqui na região que troca ideia a respeito disso com você? É uma galera mais espalhada? Como é que é? Cara, eu vou ser sincero, aqui em Mogi até agora não assim, eu sei que é muito espalhado. Eu sei que às vezes tem um cara no Iguaçu, tem um cara que fica normalmente você tem que pegar clubes. Eu até ainda não juntei a nenhum, até meu objetivo mais pra frente é talvez montar um aqui em Mogi. Eu acho que caberia justamente, cara, não tô falando nem de precisa ter, mas assim, justamente dar a oportunidade de alguém ver. Pô, legal, porque enquanto você não observa, você não entende o que é, você não dá valor. O dia que você olha ali, cara, a primeira vez que você olha pra Saturno, você fala, pô, aquela porra tem anel de verdade, cara, porque até então você só vê na televisão. Você vê os anéis ali, você fala, caramba, existe de verdade. Aquilo vai puxando. Então, assim, aqui na região não tem, a gente encontra mais em Campinas, São Paulo, tem uns caras, mas normalmente é um pessoal mais velho, assim, a gente vê que é um pessoal mais... é uma parada mais... Por exemplo, eu tava num casamento esses dias em Olambra e eu, pô, olhando o entardecer, aquele céu alaranjado, a parte outra escura, assim, pô, eu brisando naquilo, achando foda. Aí eu olhei pra minha sobrinha de 12 anos, falei, pô, você com a sua galera não tem mania de olhar? Não olha. Falei, puta, cara, um puta bagulho de velho, tiozão, meu. Eu tô ficando velho. Mas, cara, é um negócio que é foda. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de deitar, olhar pra cima. O meu sobrinho gosta muito disso aí. Quando eu pego o aplicativo, eu começo a trocar ideia com ele, pô, ele acha maravilhoso. Ele é um moleque que acho que ele vai gostar. Um dia que a gente tiver a oportunidade de tá fazendo uma observação, chamar ele. Cara, torcer pra não chover, pra não fazer nada. Como hoje, né? Eu ia falar, a galera não tem muito, assim, que nem você falou, né? De dar a oportunidade da galera observar. Não tem muito como você fazer um evento onde vai juntar uma galera que vai armar os telescópios, porque tudo pode acontecer, inclusive um dia de chuva, né? Que Sim, é bem fácil de acontecer. Pra não falar que eu não conheci um cara que é professor, né? Uma vez conversando, um amigo de um amigo, assim. Mas normalmente é o que acontece, né? O pessoal que tem é uma comunidade muito quieta, né? É muito retraído, vamos dizer assim. É um hobby muito solitário. Você pensa assim, cara, quem é o maior cara falando hoje de astronomia? É o Sakane, cara. Sakane, né? Ele tem um cara só. O cara manja muito, mas é um cara só, não tem mais. Você vê que ele tem... Mas o que é o diferencial dele? É a didática do cara, o jeito que ele fala, traz uns temas interessantes e tal. Então, estimula, né, esse é o objetivo, no caso, até da minha página, começando, né, do átomo ao universo, justamente, né? Da onde a gente começou até onde a gente está indo, né? De uma forma mais... né, o projeto, né, startei, comecei... de novo, né? Você é sozinho, tempo, mas assim, Sim. É uma coisa que aos poucos a gente vai caminhando. Se tiver uns parceiros da hora pra ajudar a fazer umas animações gráficas, umas coisas assim. Exato. Se tiver interesse aí, estiver assistindo, investe aí, vai ser o Sakane de Mojimirim, do interior. Cara, seria um enorme prazer e realmente, pessoal, se tem alguém que tiver, né, que tá vendo aí, tem interesse aí, né, Guilherme Bruno, do Átomo ao Universo, verdade, manda uma arroba aquela hora. Arroba do Átomo ao Multiverso. Se alguém tiver interesse aí, né, entra em contato, cara. Até tenho interesse de conhecer. Cara, vamos conversar, por que não? Entendeu? Acho que não é legal. É o tipo de ciência que não é legal fazer sozinho. Não é legal fazer sozinho, mas muito sozinho. Compartilhar é legal. Também, né? Esse é o X, né? Compartilhar. Tá. Quando eu postei no Instagram que a gente estava aqui em cima fazendo observação, a gente foi para umas ruas aqui para cima, que é um bairro que está se formando, então não tem muita casa, é mais tranquilo, não passa carro, tem pouca luz, então é melhor. É melhor. E quando eu postei que eu estava fazendo isso aí, eu gosto muito de postar depois que eu faço. Nunca não. Às vezes eu posto na hora, mas eu não gosto da pessoa saber que eu tô ali naquele lugar, naquele momento. Os caras, porra, mano, eu tô indo aí. Eu quero dar uma olhada. Pô, já foi, já. A galera tem interesse, mas não tem quem tá falando. Não tem quem tá fazendo isso aí. Exato. E a gente tá aqui justamente para dar voz para essa galera aí, ó, que tem conhecimento pra caramba e não tem um palco para falar. Tem isso aqui, ó. Nosso espacinho, bom por bosta. Essa né, a proposta, né, assim como a gente já vinha falando, a proposta, eu acho, de trazer essa possibilidade de você dar voz, né, para todo tipo, né, a gente já viu, assim, todos os possíveis, né, engenharia civil ali, a gente vê, cara, isso é mágico, né, o trabalho que está sendo feito é fantástico, a gente vê assim, né, de novo, né, cara, eu sou suspeito para falar, mas
Eu já sou fã aqui Valeu, mano, do valeu. projeto. Cara, tem pergunta da audiência aí? Tem salve? O que tem aí? Fernando Bruno mandou um abraço. Uhul, Fernandinho. Valeu, Fernando. Um abraço pra você aí, maninho. Obrigado. Desejo sucesso aos dois. Valeu. E acho que você já respondeu, mas ele perguntou se existe vida inteligente fora da Terra. É aquilo que a gente falou. Dúvida, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Eu Quem acho sabe? que a maior dúvida da galera é essa daí, né? Talvez o dia que a gente descubra seja tarde, né? Aí, né? Mas, vamos ver. Fora isso aí, só essa pergunta, só esse questionamento? A Thaís Carolina Alves. Essa daí é mandou gata, hein? Parabéns, meninos. Valeu. Obrigado. Queria saber se você acha que existe vida fora da Terra. É, a galera quer tudo saber isso aí, Ela cara. tá querendo Essa saber é. como é que ela fora. Estão pensando em vazar. Exatamente. Fala que a gente sabe muito mais do cosmos, assim, do que o próprio oceano, né? A gente Não, tem mas muita noção. assim, você imagina, cara, afirmar um negócio desse é muito pesado. Tem muito a mais gente não conhece o pra ver lá fora oceano. do que aqui dentro, né? Talvez próprio exista oceano. algum ser ali inteligente embaixo d'água, você não saiba. Uma Atlântida Então, sei funcionando lá, cara, ali, né? não sei, tudo é possível, né? Tudo é possível. Cara, então, se a gente... Tem mais alguma coisa? Tem mais 2 abraços. Abraços. Joselaine Zibordi. Abraço, Joselaine. Parabéns, Ninho, um abraço. E quem já foi nosso convidado, Diógenes Campos, mandou um boa noite e um abraço pra galera. Um abraço, Diógenes. Obrigadão aí, ó. Diógenes. Diógenes foi um dos episódios que mais teve audiência aí, ó. Mandou pra um monte de gente aí. Cara, é isso. Pô, prazerzaço ter tido você aí pra gente ter essa conversa. Eu espero sair aqui fora agora, tá um céu aberto pra gente colocar isso aí, dar uma olhada. Tomara. E, bom, a gente se vê aqui no nosso café, churrasco, enfim. Mais uma outra oportunidade, cara, quando tiver, sei lá, alguma notícia, algum evento astronômico legal, por que não trazer aí e fomentar, cara, isso aí, cara. Fomentar, porque eu acho que é um negócio que é bacana mesmo, da galera se interessar. Não precisa fazer um investimento muito alto. Você tem um negócio desse na tua mochila, no teu carro, vai te proporcionar umas experiências muito foda. Se você for sozinho, se você tiver uma parceira que gosta, se você tiver filho, eu acho que isso aqui já é um instrumento que vai te proporcionar muita coisa foda, cara. E obrigado por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento aí, que acho que foi só a pontinha do iceberg, né, cara? Deve ter conhecimento pra caramba aí. E a gente vai diluindo ele ao longo dos episódios aí, que vai ser legal uma hora trazer você de volta aí. Mano, brigadão. Obrigado. Um abraço para toda a audiência nossa aí que acompanhou, os nossos meninos aqui, que são o coração também por trás do rolê aqui. E logo tem mais os cortes aí que eu vou deixar para a página do Bruno, do Bruno, eu falei o nome do seu irmão, mas seu sobrenome também é Bruno. Deixar ali os cortes para vocês verem. E como é que é o arroba seu de novo? Arroba do Átomo ao Multiverso. O Átomo ao Multiverso. E agradecendo de novo o nosso parceiro aí, a Adega Mogi, que está com a gente. E é isso. Vamos finalizar esse episódio. Agradeço mais uma vez e vamos lá fora dar uma observada. Vamos lá. Inclusive dá para quem estiver ao vivo aí, estiver olhando, se tiver alguma coisa, dá para fazer uma live mostrando as coisas aí? Podemos tentar, né? Podemos tentar. Torcer. Quem sabe dá certo aí. Vai ter um extra aí no Instagram do cara. Fechou, rapaziada? Obrigado de novo. Nos vemos no próximo. Valeu. Um abraço. Até mais.